Sensacional. Cara, você falou uma coisa tão interessante, Willow, sobre como as ferramentas de coach permitiram que você tivesse uma gestão mais eficiente, né? Sim. A gestão pública mais eficiente. E pra gente encerrar, tem como você ainda falar sobre isso? Dá tempo? Tem, dá sim. Vamos lá. Falar aí sobre sua experiência aí. Vamos lá. Quando eu entrei na gestão, a Receita me chamou para um curso de gestão de pessoas. Genérico, nem lembro o que era. E quando eu conversei com outros antigos, eles disseram, isso é besteira, o cara vai perder tempo com isso, vai trabalhar processo, se fosse um curso para aprender a trabalhar processo, mas um curso para essas besteiras aí que a Receita inventa, não dá certo não. E eu fui extremamente desmotivado. Só que quando eu fui lá, era um curso chamado Eneagrama, e o curso estudava um pouco, definia algumas personalidades, que nem é tão legal assim, mas definia e dizia mais ou menos como agir um cara personalidade. Um cara que é reclamão demais, né? Um cara que procrastina, um cara, enfim, né? Fala algumas mini ferramentas, um negócio bem inicial. Mas eu vi que aquilo tinha sentido, né? Eu percebi que aquilo ali, comecei a pensar em algumas pessoas que trabalhavam comigo e encaixar elas naquele perfil, né? E aí, porque a experiência que a gente tem quando a gente entra no serviço público, às vezes, é ter contato com o antigo. E o antigo lhe passa toda a cultura daquele negócio. E você falou alguma coisa aí, há um certo tempo, de ter a mente aberta para coisas novas, né? E eu sempre pensei que a mesma coisa pode ter um resultado melhor, feita diferente, né? A gente pode arriscar um pouco, não custa nada às vezes. E aí eu disse, não, eu vou tentar fazer uma gestão moderna aqui. Aí fui na internet buscar informação e vi que tinham milhares de coisas falando disso. Era um mundo à parte que eu não tinha. E na época a Receita não se preocupava muito com o programa de gestão. Mas aí eu virei entusiasta desse negócio, né? E aí eu comecei a provocar. Na Receita tem uma grande vantagem, você pode apresentar projetos para a Receita pagar a capacitação para você. Desde que você justifique, né, que aquilo é aplicável e tudo mais, mas na época era bem mais fácil ter um programa chamado ProEduc, e eu dei entrada no ProEduc em vários cursos e comecei. Eu fiz curso em São Paulo, por exemplo, de uma semana que custou 15 mil para a Receita, né? Chama a Manaquei, né? Que é um curso top de gestão assim, né? Isso já mais na frente. Mas, enfim, comecei a apresentar projetos para me capacitar. E cada curso que eu ia, eu percebia que o campo era maior ainda, que eu podia avançar mais ainda, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer umas formações em coaching. Fiz a Manaquei, fiz Dale Carnegie, também uma formação aqui em Natal mesmo, um instituto maravilhoso. Sério? Tem aqui em Natal? Tem Dale Carnegie. Muito bom, muito bom. Cara, um dos livros dele mudou minha vida. Pois é. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Foi a virada de chave da minha vida. Eu já li esse livro. Aliás, a base do curso é esse livro, cara, né? Esse livro é fantástico, cara. E fantástico mesmo, né? E aí você percebe que os princípios ali são plenamente aplicáveis na sua vida pessoal, no trabalho, né? São coisas assim, tem um princípio que ele diz lá, quer ganhar uma discussão, não entre nela, né? Uma das coisas que ele fala lá. Mas enfim, então a Receita investiu bastante nisso em mim e eu comecei. Na época eu dava aula para concurso público, comecei a pensar, via uns programas de coaching, né, que funcionavam, e eu já estava cansado de dar aula, já estava há 12 anos, e eu acabei indo para o coaching lá. Mas na Receita, eu vi a oportunidade de resgatar colegas que estavam ali já. Teve um colega que eu chamei ele estava lá há um bom tempo, fazendo pouca coisa, era um colega administrativo, e eu disse, fulano, vamos aqui fazer isso aqui? Aí ele disse, meu motor tá batendo, ele já tá batido na verdade, minha correia dentada estourou, eu não tenho mais força para fazer nada não, me deixa aqui quieto. E depois de 3 anos era o cara que fazia todas as nossas licitações lá, né? Isso com ferramenta, né? Porque a gestão de pessoas, ela é diária, todo dia, toda hora, né? Você é gestor o tempo todo. Até uma passagem do filme Resgate do Soldado Ryan, né? Que eles estão indo lá buscar um soldado. A história é mais ou menos assim. Existe um soldado que, não sei se você já assistiu, pronto, que eram 3, né? 3 irmãos. 2 morreram e um estava no front. E aí o governo dos Estados Unidos resolve buscar esse né? Lá no front, porque as famílias dos Estados Unidos têm essa cultura de, se você tem 2 filhos na família e um morre na guerra, o outro tem que voltar para não deixar os pais desassistidos no futuro. E aí tá o capitão, o comandante. Eles mandam 6, 7 caras buscar o camarada lá. E os caras estão andando lá no risco danado para buscar um cara, arriscando 7, né?
E aí um reclama, outro reclama, todo mundo reclama, né? E aí olha pro comandante, ele diz: e você, comandante, você não reclama de nada não? Aí ele diz: não, quando eu for reclamar, não vou reclamar para vocês não, vou reclamar pro meu chefe, né? Então veja, a gente vê pessoas na gestão que espalham o clima ruim. Eu tive um chefe de setor que dizia para mim toda semana que o setor dele inteiro estava doente porque trabalhava demais. Um chefe. Beleza, estava todo mundo doente. Acredite. Esse cara saiu, entrou outro. Não era culpa dele, era a personalidade dele. Entrou outro. O outro era um cara zen, pra cima. Depois de 6 meses, não tem mais ninguém doente, né? Isso é o quê? Isso é gestão. Então, quando eu entrei na Receita, na área de gestão, eu vi um grande espaço para avançar, né? Porque, tecnicamente, os colegas são excepcionais. Os colegas passaram em concursos dificílimos, seja ele qual for lá. Então, eu tenho uma mão de obra técnica maravilhosa. O que eu preciso é motivar esses caras, é botar esses caras para produzir, que eles fiquem satisfeitos. É o famoso jogo do ganha-ganha. Ganha o cara porque está satisfeito, ganha a administração que ele está produzindo. E ganha a população, né? Porque a bem da verdade, eu e você somos pagos pelas pessoas, né? Então a gente precisa dar uma resposta para essas pessoas. E quando a gente consegue... Servir, né? A gente serve. Mas tem muito cara que esquece isso no médio prazo ali. Passou num concurso, acha que está resolvida a vida dele, que pronto, agora ele vai, né? Mas, como eu disse, culpa da gestão. E eu vi muita área para isso. E aí comecei em Mossoró um trabalho. A delegacia lá era muito boa, muito reconhecida pelos resultados, né? E foi assim que eu consegui vir para Natal, né? Em Natal eu encontrei um cenário um pouco diferente, com pessoas bem mais velhas, assim, mas que a gente tem tentado aplicar todas essas ferramentas no dia a dia. Tem gente que confunde coaching com manipulação, né? Acha que ferramenta para manipular. Não. Veja, é o jogo do ganha-ganha. Você ganha e eu ganho. Eu ganho com você motivado. Você motivado, você vai fazer um trabalho melhor e vai se sentir melhor. Eu não estou falando aqui de fazer você motivado para você me servir. Não é isso. É para você se sentir melhor no trabalho. E que coisa maravilhosa você ir trabalhar satisfeito, né? Porque você vai ter que ir. Você tem que ir. Você tem que ir ali 5 dias por semana, 8 horas por dia, você tem que estar ali. Se você for mais satisfeito, melhor para todo mundo. Melhor para mim, que você trabalha melhor para você, que você fica mais feliz, né? Imagine se você carregar um fardo ali todo dia, né? Então, o papel do gestor hoje é fazer essa máquina funcionar. E na máquina pública é muito difícil, porque você não tem ferramentas que você tem, que são usadas em último caso, mas que são ferramentas importantes, que é você substituir. Tem como substituir. Então, se você é gestor de uma equipe e tem 5 servidores ali, é aqueles 5. Você não tem como tirar um e botar um novo, um novato que está chegando, né, motivado. Você vai ter que trabalhar com aqueles caras ali, porque não tem outros. Então, assim, eu me apaixonei pela gestão, de fato. Como eu disse, sou extremamente satisfeito. Faço esse quadro lá na Receita, trabalho com gestão. E eu acho que a transformação das pessoas é o fator motivante. Quanto mais eu consigo transformar as pessoas... Eu tenho um caso relativamente recente de um colega que não queria ouvir falar em chefia, porque algumas chefias lá são mal remuneradas. Comparativamente ao salário que ela ganha fixo, a chefia significa pouco. Então o cara, para ser chefe de um setor pequeno, ele ganha bem pouquinho a mais, né? Então ele ganha 1% a mais do salário dele, talvez 2%, né? E o cara não quer assumir a responsabilidade. E esse colega era um colega bom tecnicamente, com potencial, e eu vi nele uma liderança natural, apesar dele não ter um cargo formal, mas ele era naturalmente um líder. E esse cara, quando eu cheguei lá, eu não conhecia ele, e ele disse: não quero ser chefe, não tem como não, e blá, 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 tá bom. Aí eu fui trabalhar esse cara. Acredite, eu até fico emocionado quando falo isso. Hoje, ele vai virar chefe, e ele é um dos melhores líderes e chefes que tem lá. Caramba. Dentro, né? Tudo isso com trabalho diário, né? Que, assim, são tantas ferramentas, são tantas coisas que a gente pode fazer, né? Para obter isso da pessoa. E o cara tá extremamente satisfeito. Você vê que ele tá vibrando com o que ele faz, né? E isso é um fator, assim, que para mim é a minha satisfação, fazer as pessoas funcionarem, né? E eu saí da gestão durante 6 meses, fui trabalhar com processo. Beleza, nos 3 meses eu sofri bastante, né? Voltei pro processo, eu ficava brincando com os caras dizendo assim que
na gestão você gera demanda, né? E gera demanda, acompanha, e quando você tá na ponta, você é a demanda, né? Você é a demanda. Então, e aí eu ficava procurando gente para poder fazer as coisas e não tinha. Fiquei extremamente frustrado nessa época, os primeiros 3 meses, mas depois, tchau, vamos lá, vamos ter que fazer isso mesmo e pronto. Mas enfim, eu acho que as ferramentas de coaching, elas bem usadas, elas são milagrosas, né? Você acha que dá para aplicar na PM? Dá para aplicar em diversos setores públicos? Não tenha dúvida. Em qualquer lugar, dentro da sua casa você aplica, com seu filho você aplica, né? A gente, veja, nós não temos cultura de elogiar. De elogiar o feito, né? Que o elogio em vão, ele é a pior coisa possível. Mas se você fez alguma coisa relevante, reconheça, né? Eu fiz isso hoje, inclusive, com um servidor de uma vara federal, que eu falei com ele e ele me atendeu muito bem. Eu disse, olha, parabéns pelo atendimento, muito bom, você realmente se interessou em resolver o problema. E se você falar isso pessoalmente, muitas vezes nós nos constrangimos em ser elogiados. Se eu disser assim, Queiroz, que sala linda, que podcast maravilhoso você tem, a gente fica... a gente não sabe, porque não é costume da nossa sociedade fazer isso. E também não é costume das chefias fazerem reconhecimentos, mini reconhecimentos no dia a dia, né? Então, assim... Geralmente, quando a chefia atua, já é em cima de um problema. Em cima de um problema. Gera uma reclamação. Perfeito. E quando você vai reclamar do outro, vai apontar um defeito pro outro, o outro entra em estado de defesa. Estado de defesa, porque qualquer feedback negativo gera uma baixa na sua autoestima. Pronto. Não existe feedback construtivo negativamente quando você está reclamando de um cara. Sua autoestima vai baixar. Eu tô chegando para você, olha, rapaz, assim, é para você crescer, eu quero que você cresça, mas você tá fazendo errado, né? Então, enfim, então entra muito em ferramentas de psicologia, né? Quer ver uma coisa? Você pede para um cara fazer uma coisa, ele faz. Você, parabéns, fulano, vamos supor que o cara chega atrasado. O ser humano, ele tende a se manter naquela situação quando você marcou aquela situação. O cara só chegava atrasado. Você disse, fulano, olha, eu tô precisando, porque no dia 13, no dia 17, no dia 29, no dia 21, você chegou depois das 8 horas da manhã. Esse horário é às 7. Veja, primeira coisa, eu pontuei, eu fui objetivo, né? Eu disse os dias, disse as horas que ele chegou, beleza, ele não tem como se defender. Porque se eu disser assim, fulano, você sempre chega atrasado, o que é que ele vai dizer pra mim? Não, ontem eu cheguei na hora. Né? Beleza, mas eu disse isso. No dia que você vê ele chegando na hora, você chega pra ele e diz, parabéns, fulano, tá vendo? Que coisa boa, você chegou na hora hoje. Ele vai tender a se manter nessa situação. Ele tende a querer manter essa situação. Se você nunca faz isso, se ele chega... Aí chegou na hora, a obrigação dele. Ele não chegou na hora a vida todinha, agora primeiro ele tá chegando. São coisas diferentes, né? Então, assim, eu tô falando de micro coisas, mas no dia a dia você aplica o tempo todo, né? E aí as pessoas gostam de você. Quanto mais elas gostam de você, mais elas tendem a responder positivamente às suas demandas. Se você tem um chefe, um tenente que você não gosta dele e ele pede uma coisa a você, você faz obrigado. E faz com o capricho de quem faz obrigado. Se você gosta do cara, tem amizade, conhece ele, você reconhece o trabalho dele, quando ele pedir uma coisa, você vai fazer do mesmo, não do mesmo jeito, mas vai fazer também, com um capricho diferente, né? Então, assim, a gente precisa disso, a gente precisa de proximidade, precisa conversar. E gestão é conversa. Não tem como fazer gestão por e-mail, né? Eu passo quase o dia todo em reunião. Reunião conversando com as pessoas, com câmera, ou agora no home office, ou antigamente era chamando as pessoas para conversar. Conversa, isso é gestão. Assinar papel não é gestão, né? E aí eu tenho um adjunto que, graças a Deus, trabalha comigo, que é um cara que tem um perfil um pouco diferente de mim, graças a Deus também, que gosta bastante dessa parte documental, de assinatura, de ofício, de Ministério Público, de Justiça, confusão, droga apreendida no porto, enfim, todo tipo de coisa. E eu faço a parte de gestão. Então, é isso que eu gosto de fazer, né? Aí tem uns caras que dizem, não, você é pago só para conversar. Sim, isso é o que eu faço, pô. É isso. Gestão é isso. Quando a gente vê pouco nos lugares. Quantas vezes um cara chama um cara na mesa dele para falar para ele que ele fez um bom trabalho? Aí, só pra gente fechar esse caso, tem um colega que trabalha aqui em Natal com diárias e passagens, certo? Ele emite diárias e passagens. E ele trabalha numa salinha lá embaixo, né?
E a gente teve uma crise, um tempo de uma demanda muito alta e não tinha como atender a demanda regional. E esse cara foi lá, trabalhou, resolveu a demanda regional inteira. E aí um dia eu peguei, me levantei da minha cadeira e fui lá. Aí eu disse, fulano, tudo bom, rapaz? Tudo bem. Você aqui? Ele disse, né? Aí que eu recebendo o delegado aqui, o que foi? O que foi que houve? Aí eu disse, não houve nada. Eu vim aqui só para lhe agradecer pelo que você fez, pelo trabalho excelente que você fez. Inclusive, eu acabei de falar com o superintendente, que é o meu chefe, o chefe da região, e ele disse que estava extremamente satisfeito do seu trabalho. Inclusive, vai ligar para você depois para lhe agradecer. Mas você fez um trabalho excepcional, cara. Você resolveu a demanda da região inteira. A gente sabe que você se esforçou bastante, parabéns. E assim, a gente pode confiar mais em você. Obrigado. Fui embora. Aí eu tava com a minha secretária depois de uma semana, ela disse, Alexandre, fulano disse que quando lhe viu, se tremeu todinho na base, achou que ia levar um carão. E você foi lá só para agradecer ele. Ele ficou encantado. Você vê, né? A próxima demanda que eu fizer com esse colega, certamente. E veja, eu fui verdadeiro, eu fui lá agradecer por um excelente serviço que ele prestou. Eu não estava lá, entendeu? E nem fui pensando nisso, eu fui pensando em agradecer o colega realmente. Ele fez um trabalho excepcional. E na próxima demanda que eu criar para ele, certamente ele vai atender com muito mais satisfação. Se ele tivesse feito todo esse trabalho e ninguém tivesse reconhecido, né? Que as formas de reconhecimento no serviço público são pequenas. A gente não pode aumentar o salário do cara, a gente não pode dar uma bonificação, a gente não pode pagar mais a ele. É assim que a gente pode fazer com as pessoas, né? Então, eu acho que na gestão pública, principalmente, as ferramentas de psicologia, de coaching, que estão ali todas permeando ali o negócio, são absolutamente essenciais para a gente conseguir alguma coisa a mais de um colega. Cara, sensacional. A gente poderia ficar até de madrugada falando sobre... Tem que treinar amanhã, né? Amanhã às 4 horas eu tô em pé. Mas cara, sensacional, sensacional.